mais uma oportunidade de desfrutarmos dos benfeitos do Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor que nos alcança em níveis tão profundos, onde ninguém por fora tem a capacidade de alcançar. Mas o teu pai, o teu paizinho, o teu cuidador proporciona para você. Fique de pé. Eu quero que você curve sua cabeça, levante os seus braços e dê ao Senhor o seu melhor louvor. Não a música que vai tocar, não, nós vamos orar. E essa manhã você tem a oportunidade de louvar o seu Pai por esse dia. Saiba que esse dia não é comum. Talvez você tenha acordado em cima da hora. Talvez você tenha desejado ficar um pouco mais em casa. Você veio com a intenção ou mesmo com a programação laboral de trabalhar porque estava escalado ou porque precisava estar aqui essa manhã. Mas antes desse dia começar, Ele já estava preparando para você. E nós não vamos ficar distraídos, não. Nós vamos receber da parte do Senhor a sua porção mais preciosa. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque esse é um dia de celebração. É um dia de nos alegrarmos, Senhor, porque nós fomos arrancados das trevas, do império das trevas. O nosso nome não está mais lá. Obrigada, Senhor. Esse dia nós podemos celebrar o teu nome porque estamos na tua preciosa presença e ela nos abastece. Ela alcança cada célula da nossa existência. Ela nos preenche, ela vai no lugar mais profundo, nos restaura, levanta o nosso olhar para ver mais adiante. E eu te rendo graças essa manhã pelo privilégio, pelo presente, Senhor, de estar nesse lugar com essas pessoas. Não esse lugar físico, Senhor, mas esse lugar da presença de Deus. E eu te louvo nessa manhã. Consagramos a Ti essa manhã e pedimos a Ti, Espírito Santo, sopra vida na letra. Traz a inspiração divina. Nós te agradecemos pelo que foi estudado anteriormente, pelo que foi guiado e direcionado. Mas sabemos, Pai, que Tu se move também em novidades, em surpresas, meu Pai. E nós oramos para que a Tua perfeita vontade, Senhor, ela se estabeleça nas nossas vidas essa manhã. E que Deus fale ao coração de cada um da forma individual, necessária, personalizada, cuidadosamente criada, para nos fazer avançar em Cristo. E nós te rendemos graças essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Muito obrigada, queridos. Aleluia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. E nós vamos fazer essa leitura a partir do verso 4. Amém. João 16, 4. E diz assim: Tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembrei de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Até aqui, queridos. Glória a Deus. Queridos, sem dúvida alguma, a obra da cruz foi a obra mais extraordinária de todos os tempos que aconteceu nas nossas vidas e abalou, né, a existência em 3 dimensões, céu, terra e inferno. Sem dúvida alguma, essa foi a maior e a mais extraordinária obra divina para as nossas vidas. Mas é bem verdade que quando a gente pensa sobre a obra da cruz, a gente acaba resumindo, relegando ela a dois pontos muito claros. A gente lembra do perdão do pecado e do livramento da condenação eterna. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Entre o perdão dos pecados e esse livramento da condenação eterna que virá posteriormente, há algo muito mais extraordinário entre esses dois. Há uma vida que Deus veio nos apresentar, uma vida nova, cheia de possibilidades, cheia da sua própria presença. E quando nós classificamos para o perdão dos pecados e esse livramento da condenação eterna, nós nos privamos de provar do melhor de Deus. Porque sabe, queridos, ainda que Jesus tenha pago um preço, né, que foi o preço do pecado, e que ele tenha sido profundamente caro, foi a compra mais cara que podia existir. Isso é verdade, mas o pecado, ele foi pago e essa foi a porta de entrada. Existia uma finalidade mais profunda, um objetivo maior em tudo que aconteceu. Era exatamente a comunhão nossa com Deus. A intenção da morte de Jesus foi nos colocar de volta na presença de Deus, numa presença preciosa, santa, maravilhosa. Uma presença que não poderia ser encontrada em lugar nenhum. E esse foi o objetivo principal da morte de Cristo, nos colocar nessa vida cheia de possibilidades. E esse lugar que nós chegamos, que é a presença de Deus, tem em si um selo. E esse selo é o Espírito Santo. Nós acabamos de ler Jesus instruindo os seus discípulos. Ele disse para eles, olha, eu preciso ir. Porque se eu não for, ele não virá. E eu vou para o Pai e enviarei para vocês o Consolador. Ele veio, o Espírito Santo veio para fazer morada em nós. E ele tem um trabalho que é convencer o homem, né, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente trabalha na nossa mente de uma forma muito seletiva. Nós pegamos uma verdade e então combinamos ela com uma experiência que tivemos e relegamos aquela palavra àquela pequena experiência. Mas essa não é a vontade de Deus. Cada vez que você se expõe a essa verdade, ela tem algo novo para você. O parâmetro de Deus nunca é o anterior, nunca é a experiência que você teve, é a experiência que você ainda não viveu. Tem algo novo da parte de Deus. E sabe, queridos, é necessário que a gente entenda que essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ela tem esse trabalho de nos convencer. Quando a gente lê esse versículo, a gente só lembra do dia que a gente se converteu. E a gente pensa que ele só existe para o perdido. Então eu oro para que o Espírito Santo convença quem está lá do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse trabalho de convencimento, ele é o trabalho diário. Ele não pode se apartar das nossas vidas. Ele tem que estar presente todo santo dia. Sabe por quê, queridos? Porque tem algo que é inerente a essa roupa de carne, a essa nossa existência carnal, que é fazer a seleção natural de pensamentos, de coisas. E em algum momento você vai ser conduzido mais pelo que é natural
do que pelo que é sobrenatural. Por isso, essa necessidade de Deus colocar o Espírito Santo dentro de você, para que Ele trabalhe te convencendo que não é da forma como você pensa, mas é da forma como Deus pensa, como Deus age, como Deus trabalha. Existe um filósofo chamado Nietzsche, e ele foi um ferrenho crítico dos cristãos, porque ele, eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu quero trazer só uma frase que ele falou e que tem sentido. Ele diz que o maior inimigo da verdade não é a mentira, é o convencimento. Porque quando alguém está convencido de algo, ela cria a sua própria imagem de verdade. Então, ainda que você mostre um fato, uma realidade por fora, ele não se convence, porque ele já está convencido. Né? Quando eu falo esse exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo, quando eu trago essa citação, de uma mulher, quando ela está em um relacionamento com alguém, é um relacionamento ofensivo, danoso, ela apanha. Existe ali constantes ameaças de morte, de que vai matar, de que vai acabar com tudo. Mas em um dado momento, quando aquele cidadão, ele passa aquela raiva e ele tem ali o seu poder de convencimento, ele começa a declarar o seu amor, né, o seu cuidado, que vai ser diferente. E ela acredita, embora aquela não é a verdade, porque a verdade está posta. As estatísticas estão dizendo, olha, isso não vai terminar bem. Mas ela construiu uma verdade dentro de si. Ela diz, ele me ama. E embora os fatos estejam lá, ela não acredita. Então, isso prova realmente esse fato. Se alguém está convencido de algo, ainda que você mostre os fatos, ela não acredita. Por isso, querido, que o trabalho do Espírito Santo, ele é precioso demais, porque ele trabalha convencendo, mas não é convencendo segundo o nosso entendimento, segundo o nosso querer, é segundo a verdade da palavra. Para que quando você seja exposto ao seu convencimento, ele consiga te convencer com a verdade do alto e mostrar que é mais uma mentira que foi posta. Então, a única forma de estarmos livres disso é estarmos constantemente na presença de Deus, deixando o Espírito trabalhar, porque esse é o trabalho dele. Ele está conosco e ele foi enviado para ficar, para permanecer, para ser o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso instrutor, o nosso capacitador, o nosso ferramentador. Ele quer ser usado, ele quer ser chamado, ele quer que nós o envolvamos em todas as atividades da nossa vida. Mas sabe, queridos, que em algum momento, por causa da rotina ou por causa das nossas próprias vontades, o desejo, né, a autossatisfação, o desejo de se firmar diante do público, o desejo de um prazer, de uma recompensa imediata, acaba nos levando a um mal chamado seletividade perigosa. Essa seletividade, ela acontece nas nossas vidas em várias áreas. Né? Por exemplo, quando você decide comprar um carro e você pesquisou, escolheu o modelo, a cor, achou bonito e começou a pensar, eu vou comprar esse carro. A partir daquele dia, quando você sai na rua, parece que abrir as porteiras e nas garagens só sai aquele modelo. Você olha na rua e diz, olha, olha aqui, tem aquele dali. Para aproximar das mulheres, eu vou contar um exemplo mais parecido conosco. Com a gente é roupa, né? A gente vê uma roupa e então a gente quer um modelo. Parece que naquele dia alguém ouviu os nossos pensamentos e na maioria das vitrines só tem aquela roupa com aquele modelo, aquela cor. E o mal não para aí não. Quando a gente compra a infeliz da roupa, aí na próxima loja tem um sapato que combina com a roupa. Aí tem uma bolsa e um anel e um brinco e um negócio. Então, essa seletividade, ela começa a acontecer. Porque quando você vê algo e você gosta, é enviado para o seu cérebro uma informação. Busque satisfazer esse desejo. Você vai ficar bonita nessa roupa, você vai se sentir bem com ela. Isso começa, o nosso corpo, naturalmente, ele começa a se organizar. Então, o que é que ele faz? Ele pega o objeto de desejo e amplia. Ao ponto
que todas as outras coisas ficam em segundo plano. Elas são menos importantes. E aquilo é ampliado e se torna foco. Eu quero aquilo. E isso, queridos, acontece com os nossos relacionamentos. Quando nós temos amizades, pessoas que nós queremos estar próximos, pessoas por quem alguém pode sentir uma atração. A seletividade, ela começa. Essa seletividade, ela deveria ser uma coisa boa, né? Ela existe, na verdade, para nos levar a não desperdiçar tempo e energia com aquilo que não é importante para nós. Então, se você tem um foco, você selecionou algo que é importante e você caminha para ele, você caminha com mais velocidade, com mais leveza, é mais prático, porque você está indo para aquilo que você escolheu. Isso seria bom. Você estava reservando, né? Não estava desperdiçando tanta energia. Mas, né, essa seletividade, na maioria das vezes, ela se levanta de uma forma perigosa. E esse é o tema da nossa ministração, seletividade perigosa. Quando dentro de nós se levantam sensações, instruções, ferramentas para nos fazer adquirir ou viver de alguma forma que satisfaça os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, a ponto que todas as coisas fiquem em segundo plano e a nossa vontade prevaleça como se fosse a coisa mais importante da face da terra. Sabe que isso a gente pode ver na Bíblia e colocado em vários padrões. Por exemplo, nós podemos falar de Davi. Davi é um homem e é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Até mesmo quem não lê a Bíblia, quem não é da igreja, sabe da história. Um homem intenso na sua comunhão com Deus, no seu amor pelo Senhor, que foi até as últimas consequências. Mas em um dado dia, numa varanda qualquer, ele viu algo. E quando ele viu, houve lá dentro um alerta: isso é bom. Mas antes que os anticorpos do que é correto se levantassem para barrar aquilo dali, ele deu o próximo passo. Ele pensou a respeito daquilo. E quando pensou, se ampliou. E no mesmo momento, a seletividade perigosa. Foi selecionado dentro de Davi sensações, pensamentos, para alcançar aquele alvo que ele queria. Então, no mesmo momento, todas as outras coisas ficaram no segundo plano, dizendo: isso não é mais tão importante. O importante é que, se você tem um desejo, satisfaçam. E aí, se nós lermos a história, nós vamos perceber lá a série de escolhas e consequências desastrosas que aconteceram na vida de Davi. Davi, um homem intenso, que venceu um gigante. Também podemos ver esse padrão com o povo de Israel. Eles pecavam, adoravam outros deuses, sofriam ali um dano. Deus mostrava que estava errado, eles se arrependiam, a comunhão voltava. Mas esse padrão, ele continuava acontecendo, isso se repetia. Então Deus levanta o profeta Amós para levar uma mensagem ao povo. Mas é tão interessante quando a gente encontra, tanto com Davi quanto com o profeta Amós, a forma didática de Deus trabalhar. Deus não poderia ter falado direto com Davi, usado o profeta Natan para dizer que ele estava errado tão somente, e ele chorou: se você está errado, você pecou. Mas sabe, queridos, que a seletividade, ela tem um poder muito grande. Ela constrói em nós uma sensação de que o errado está certo, porque ele nos traz prazer imediato. Então, quando Davi errava, ele estava convencido, seu corpo trabalhou para dizer a ele que aquilo estava certo. Ele não se via errado. Aí o que é que Deus faz? Deus leva o profeta Natan, que o trabalho dele era aquele, de aconselhar o rei. Mas por que ele não chegou logo dizendo: você errou, você pecou, você adulteraria? Porque nem sempre é tão fácil tirar o erro do olhar de alguém que o considera certo. Então ele cria uma historinha, uma forma didática. E chega para Davi e diz: eu conheço um homem que só tinha uma ovelhinha. Então Davi começa a ouvir. E ele conta toda aquela história. E no final, Deus chega onde quer e diz: este homem é você. Quando vamos para o povo de Israel, Amós faz a mesma coisa.
Ele começa bem por longe, dizendo: olha, Deus vai levantar o seu juízo contra os fenícios. E o povo de Israel dizendo: isso, muito bem, povo ruim merece, mete bala, Senhor. Levantarei o meu juízo contra os amonitas. E o povo de Israel: sim, vai lá e faz mesmo. E ele começa a dizer, e por último Deus chega para eles e diz: e vocês também receberão meu juízo. Porque na seletividade do povo, eles imaginavam, já que os povos de Deus, Deus tem obrigação de livrar-nos do mal. Mas Deus começa a dizer para eles, diz: não, se vocês são o meu povo e eu apoio o que de errado vocês fazem, eu sou o primeiro a invalidar a minha palavra. Pecou, pecou. Mas veja a forma como Deus trabalha. Jonas é enviado para um propósito e foge dele. Ele fugiu porque ele estava com medo? Não, porque ele não queria que a misericórdia de Deus fosse derramada naquela cidade. Ele queria que o juízo chegasse lá. Mas Deus, irmãos, Deus mandou ele para aquele lugar. E mesmo depois de ser engolido pelo peixe, ele ainda não estava convencido, não. Foi necessário Deus fazer crescer uma árvore, ele ficar embaixo dela, depois Deus fazer secar, e ele ficou com pena da planta, mas não teve pena do povo. Então Deus, de forma didática, mostra para ele, disse: olha, essa planta nasceu agora há pouquinho, não tem nem existência. E porque o sol secou, você acha que ela é digna da minha misericórdia e foi injusto o que aconteceu. E toda uma cidade, a forma didática. Mas aí você pode me dizer: não, mas isso aí é Velho Testamento. Você falou aí só tem Velho Testamento. Na Nova Aliança não tem nada disso. A gente tem um Espírito, a gente não precisa ter medo dessa tal seletividade. Tudo bem. Jesus ressuscita, andava com os discípulos, explicava para eles antes da sua morte como as coisas iam acontecer. Mas então Jesus morre, ressuscita e a sua segunda aparição é aos discípulos que estão saindo do propósito. Eles estão saindo do lugar onde Deus mandou ficar, onde Jesus mandou ficar. Eles estão indo para Emaús. E no caminho, vem para ficar com ele ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Andando com eles, mas os olhos deles estavam fechados. A seletividade dos pensamentos subiu dizendo: agora acabou. Veja aí a circunstância, esfregando aí no seu rosto, agora não tem mais jeito, agora mataram ele, tudo que ele falou não vale mais. E aquela seletividade os levou a uma incredulidade. Jesus chega para eles e diz: que é isso aí que vocês estão falando? O que é que vocês estão conversando aí entre vocês? E aí eles olham para Jesus e dizem: oxi, tu não sabe não? Tu não é daqui não, é? Tá vendo o que é que está acontecendo na cidade? O profeta de Deus que foi enviado, nós pensávamos que ele era a resposta de Deus, o resgatador de Israel. Aí Jesus podia dizer: tcharam, estou aqui. Não, de forma didática. Caminhando com eles, Jesus começa dentro da palavra mostrar desde Gênesis o que todos os profetas disseram a respeito dele. E quando eles ouviam aquelas palavras, o coração deles ardia. E somente quando essa verdade, da qual nós somos convencidos por um trabalho espiritual e sobrenatural, se levanta em nosso socorro, é que nós conseguimos ver Jesus. Depois de todo o trabalho de Jesus, ele aparece. Porque somente assim, ele queria dizer para nós: eu só apareço para você, eu só existo verdadeiramente por você, para você, quando você me vê com os olhos do seu coração. Quando você me vê primeiro aqui dentro, você consegue me ver aqui. Esse é o trabalho sobrenatural dos céus na nossa vida. É nos tirar, nos livrar da seletividade perigosa, daquela organização celular, daquela organização social e cultural, que nos leva a ampliar o que não deveria ser ampliado. Mas com o trabalhar do Espírito Santo,
que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que nós vamos conseguir, queridos, viver uma vida longe da seletividade perigosa, mas em uma obediência, em uma dependência poderosa da presença de Deus. É natural do ser humano querer a independência. Nós que somos mães e pais, temos um bebezinho, ele é tão lindo, a gente investe tudo que tem. A gente dá comida na boca dele, escolhe as roupas, dá a melhor escola, mas o trabalho dele é se livrar da gente. Ele quer independência, ele quer sair, isso é da natureza carnal. A natureza quer sair da dependência, quer se mandar, quer se autodominar. E vez por outra, nós nos encontramos fazendo coisas, dizendo que estamos sendo guiados. É verdade, nós estamos sendo guiados, mas nem sempre é pelo Espírito de Deus. A maioria das vezes é pelas nossas vontades. E aí nós damos os apelidos de Deus. E é por isso que a gente, em algumas circunstâncias, podemos estar vivendo abaixo do que Deus deseja para nós. Sabe por quê, queridos? Porque essa geração, essa conjuntura social, ela busca os atalhos e nada no raso. Porque é mais fácil você mostrar o resultado do que construir o resultado. Mas falar do que você não viveu não te dá autoridade. Frutos de plástico não nos trazem as recompensas. E eu nem falo, querido, daquela recompensa física, mas da recompensa de você desfrutar da bondade de Deus, da presença de Deus, de você saber que Ele está com você. Aquela sensação boa que nós recebemos quando a gente desperta em nós, quando a gente recebe o salário, é bom, né? Quando a gente recebe um dinheiro que a gente não estava esperando. Mas isso acaba. Mas a presença de Deus, quando a gente aprende a apreciar, essa sensação não sai de nós. Nós sabemos que tudo por fora pode estar diferente, mas a presença dele permanece conosco. Tem uma história, né, que diz que uma irmã, ela desenvolveu um trabalho com a comunidade surda. E foi um trabalho evangelístico e que ela ensinava também, e ficou muito famoso. Então, ela foi convidada a uma igreja para pregar sobre esse, e falar também sobre esse projeto. E ela foi para uma igreja que tinha 500 membros em média. E ela procurou o pastor e disse: pastor, estou animada, né, porque ia ministrar. E disse: pastor, quantos surdos há na sua igreja? O pastor disse: 500. E sabe, queridos, quando a gente escuta isso, a gente entende que a maior surdez, ela não está na comunidade surda, não. Ela está em quem tem perfeita audição. E aí lembramos das palavras de Jesus em Mateus 13, que diz: escutando não ouvem. Aquele que é deficiente e ele não consegue, por alguma incapacidade física, ouvir, mas ele busca meios de se comunicar e fazer parte do que está acontecendo. Mas nós ouvimos perfeitamente. Mas fechamos os nossos ouvidos porque a seletividade perigosíssima diz para nós que tem que ser do nosso jeito, é da nossa forma, é da nossa maneira. Mas acredite, querido, Deus não se move por padrões humanos. O parâmetro do Senhor nunca é o anterior, é sempre o que vem adiante. Porque Ele quer que você dependa da presença dEle, que você não saia do lugar onde o Espírito Santo te inspira a verdadeira verdade. Ele quer te convencer das obras que Ele mesmo programou para você. Na sua força você não ia conseguir mesmo, mas o Espírito Santo dentro de você, com uma voz ativa, considerada, reverenciada. Não, olha, querido, não adianta só saber. Quando nós estávamos morando no Rio Grande do Norte, no ano anterior, e levaram a gente para conhecer lá uma placa cheia de adesivo de motoqueiro.
essa placa está lá na BR, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então, os motoqueiros que fazem aquele percurso, terminam aquela jornada e vão lá e colocam os adesivos das suas comunidades, né, de motoqueiro lá na placa. E eu e Claudivan, nós fomos lá e tiramos uma foto na placa. Nós temos a informação de que aquele lugar existe. Mas quem viajou tem a experiência. Você acha que você é cheio do Espírito Santo só porque você tem o sinal de falar em línguas? É só a porta de entrada. É só a informação, é só uma ferramenta, é só um acesso. Querido, a igreja que vai revolucionar, a igreja noiva de Cristo, não é a igreja que grita na igreja, mas se cala diante das situações. Que na sua seletividade perigosa, acha que é só no falar, mas é principalmente no viver. Entre Recife e Natal, tem uma placa na pista indicando Bahia Formosa. Quem passa na pista sabe que existe aquele lugar, mas quando você entra, que paisagem, que lugar, que experiência. Assim é a vida no Espírito. Você tem Ele dentro, é inegável. Você foi batizado, você fala novas línguas. Mas essa é a placa. Entra! Que paisagem! Que experiência! Que lugar! Que vida extraordinária! Essa vida no Espírito, ela vai alarmar quando a seletividade se levantar dentro de você. Querido, você pode cuspir fogo. Mas se você não tiver uma vida diária, constante, vigilante, você é uma presa, como quem está lá no mundo. Deus quer nos comunicar novas coisas, mas Ele não quer que a gente se baseie na experiência anterior. Sabe que eu posso um dia ter começado a ministração chorando, e foi uma bênção. Aí quando for na próxima, eu vou apertar meus olhos, jogar pimenta e cortar cebola, porque eu quero chorar. O padrão não é seu. Eu não posso subir e dizer assim, mas eu só me movo assim. Se mova assim, ouvindo a voz de Deus. E Ele vai te dizer. Porque se fosse do jeito que você pensa que é, para que o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo está aí para trabalhar. Para te dizer, hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje você vai fazer dessa forma. Porque é natural do homem. Quando ele para um pouquinho dessa dependência, ele se senta no trono de Deus. Sobre a sua própria vida. Ele diz, não, é desse jeito. É do jeito que eu quero, que eu sei. Eu sou guiada. Yeah! Guiado. Você pode estar sendo guiado pelos seus próprios intentos, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Por um padrão de comportamento anterior. Você fez antes, foi uma bênção, deu certo. Mas sabe, Deus é tão criativo. Eu chego às vezes aqui na igreja, querido, e eu louvo a Deus pelo poder da experiência. Porque quando você tem a experiência, você vê quão mais poderosa ela é do que só a informação. E esse tempo que a gente teve a oportunidade, eu vou chorar. Essa é a oportunidade de estar em outro lugar, vendo a bondade do Senhor. Quantas vezes eu ministrei a informação pela fé. Mas eu posso falar hoje da bondade do Senhor, querido, porque eu provei. Eu vi a boa mão do Senhor. E eu posso dizer para você,
Continue crendo, continue crendo. Porque quando a experiência chegar, ela vai ser tão extraordinária que ela vai entrar nas suas células, no tutano, na carne dentro do osso. E ninguém tira mais de você. O poder da experiência. Algumas vezes eu estou aqui e quando eu fecho os meus olhos, que eu vejo aquela bondade, eu digo, Senhor, eu nem sei como é daqui para frente. Se eu volto, se eu fico, se eu vou continuar. Mas eu já sou tão grata por os dias que o Senhor me deixou ver a sua bondade. Não tem preço, querido. Eu tenho uma amiga que ela diz, não sei se essa frase é dela, mas ela gosta de dizer isso. Ela diz, se você tem um preço, o diabo paga. Cuidado em ser levado para a autossatisfação, pela recompensa imediata, pelo prazer das coisas terrenas. Quando você chegar lá, você vai dizer, meu Deus, eu me preocupei por isso. Eu gastei tempo com isso. Eu me estressei por causa disso. O Espírito Santo e você, é tudo que você precisa, você já tem aí dentro. Mas a seletividade perigosa se levanta dentro de nós, dizendo, não, você precisa de outras coisas. Tudo que você precisa já está aí dentro de você. Sabe, queridos, quando eu estava pensando, há alguns tempos essa palavra vem ruminando no meu coração, mas quando chegou o dia, disse, você vai ministrar, eu faço aquela pergunta ao Senhor, eu disse, Senhor, tem algo que rumina no meu coração, mas será um total fracasso se não está ruminando no teu. Então me diz, Pai, é isso mesmo? Aí vem aquela paz, mas subiu uma palavra, chocalho. E aí eu esqueci. Estava vendo outra coisa e de repente, vi um rapaz lá dando instrução sobre como funciona o chocalho da serpente. E aí eu disse, olha, é o Espírito Santo organizando as coisas, E ele falava, ele tinha uma serpente lá, organizada daquele jeito lá de dar o bote, que é uma cascavel, que tem ali aquele chocalho, o guizozinho. E ele dizia, olha, eu estou longe, olha o que é que acontece quando eu aceno. Aí quando ele fazia assim, ela percebia o movimento e o chocalho começava. Bem leve. Aí ele disse, agora perceba isso aqui. Aí o chocalho começava, que parecia que se soltar dela, de tanto que batia forte. Aí ele dizia, olha, o movimento, ela capta. Mas a batida, ela sente a vibração no solo. E ela já se arma. E aí, eu comecei a tentar entender melhor aquilo, E eu comecei a observar pelo que é escrito na literatura secular sobre para que existe aquilo dali. E aí, quem estuda essa parte diz que a presença daquele chocalho é para defender, é algo que ela usa para se defender. Porque ela avisa ao predador, digo, meu Deus, ainda tem predador da serpente, ainda tem quem vai comer. Ele começa a alertar, dizendo, eu sou perigosa e tenho veneno, se você vier, você vai morrer. E eu fiquei pensando, na verdade não é uma defesa para ela não, é para quem está indo lá comer. Eu acredito que naturalmente Deus colocou aquele guizo lá, para defender os outros. Disse, tem um negócio perigoso ali, não vai por ali. Sabe, queridos, em nós, esse guizo é o Espírito Santo. Em movimentos que você faz, chegando perto, de olhar onde não deve, ele começa a falar, a acenar, numa voz suave. Cuidado, cuidado. E quando os seus passos eles aumentam em direção que vai te matar, ele aumenta os alarmes dentro de você. Mas a seletividade perigosa vai ampliar o objeto de desejo
e diminuir a voz do Espírito. Se você não deixar ele te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você vai lá e vai comer. Sabe que um dos principais fatores da mordida da cascavel, entre muitas dores, muitas coisas, muitos sintomas que acontecem, é fazer com que a pessoa mordida tenha dificuldade de deixar os olhos abertos. Quando nós nos inclinamos para a nossa própria vontade e vamos de forma obstinada, querida, a carne ela é obstinada, ela é incansável. Você mata hoje, amanhã ela está viva de novo, mais forte do que ontem. Quem tem capacidade para enfraquecê-la se chama Espírito Santo, em comunhão com o Espírito do homem. Não vá na sua força, não. Quando você permite que coisas assim aconteçam, a seletividade vai criar bloqueios, muralhas dentro de você. E você vai achar que aquela mágoa é legalista, aquela mágoa ela é correta dentro de você, porque te feriram. Deus viu, você foi ferido. Então é correto, continue com a mágoa. É correto você maltratar, porque afinal de contas a pessoa plantou. E agora ela tem que colher. Mas lembre que quando você está sendo a colheita dela, você está fazendo uma nova plantação para você. Tudo, querido, tudo precisa da preciosa presença do Senhor. A dependência poderosa. O povo ao redor de Jericó. O primeiro muro que eles rodearam foi o da mente. Estavam lá pertinho, disse, olha como é alto. E rodeando. Eles viram na primeira volta a estrutura física. Na segunda volta já não era mais tão intimidador. Na terceira, na quarta, cada volta a muralha ia descendo dentro deles. E quando ela foi derrubada aqui dentro, então ela tem uma manifestação externa. Uou! Eles gritaram e o que estava dentro foi para fora. Caiu a muralha por dentro e a de fora não sobrou nada. Assim é as nossas vidas no Espírito. Coisas se levantaram, mas não deixa a seletividade perigosa dizer para você que ela é maior do Deus que está aí dentro. Deixe o Espírito Santo te convencer, te convencer, te convencer, te convencer. Não pense, querido, que você tem a força, que você é o imbatível. Sem essa inspiração, você é um alvo. Não se contente com seus títulos, com seus anos de carreira, com o conhecimento que você tem, achando que qualquer um deles é capaz de substituir a presença de Deus dentro de você. Seja humilde, se sujeite, se sujeite, se sujeite. E aí, papai, como é hoje? Aleluia. O povo da verdade é o povo que é convencido pela própria verdade. O Espírito Santo de Deus, ele inspirou essa palavra. Então é justo que ele revele ela para você. Não veja Deus pela lente das suas experiências, dos traumas, da sua inteligência natural ou da sua falta de capacidade. Limpe seus olhos e deixe o original de Deus subir dentro de você. Ele tem uma voz e ele quer falar. Ele quer dizer, filhos, por aqui, por ali, dessa forma, desse jeito. Porque se a gente não fizer dessa forma,
a gente não vai mais reconhecer a voz de Deus. E nós vamos começar a nos basear pela regra, pelo critério usado anteriormente. A gente vai buscar a carroça nova para botar a arca em cima, quando essa não é a instrução. Essa instrução, ela causa morte, porque ela não vem de Deus. Nós precisamos ir buscar na presença de Deus a instrução original, nova, o maná novo que vem do céu. Quando Paulo teve a experiência com Jesus, quando Eliseu encontrou Elias, as atitudes foram se despojar da experiência antiga para receber a nova. Ontem foi maravilhoso, foi uma bênção. Mas o mesmo Deus que foi criativo lá, Ele quer ser criativo de novo na sua vida. Ele tem algo particular para revelar ao teu coração. Então se livra dessa, tenha consciência dessa seletividade. A cada momento que você perceber que entre uma direção se levantou pensamentos aqui que parecem com a palavra, mas não são, isso se chama seletividade perigosa. Sabe, queridos, fica um conselho para você. Hoje nós temos, e para mim também, hoje nós temos uma internet, né? Uma rede mundial de informação. E lá são as varandas da vida, onde nós nos colocamos para observar o que está acontecendo. Muitas vezes esses lugares captam o nosso olhar, nos mostram algumas direções. Tenha cuidado com o que está sendo colocado, com esses novos instrutores que estão surgindo. Porque o trabalho deles, sabe que o diabo nem é criativo? Ixi. Ele pega o que Deus fez e deturpa. Ou às vezes ele repete o mesmo que já fez. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Lá na época dos apóstolos, quando a era mais extraordinária de todos os tempos estava começando, que era a era da igreja, ele levantou sofistas. Eram homens versados, inteligentes, intelectuais, que falavam uma linguagem que era aceita. Ela parecia tanto com as coisas de Deus, mas era misturada. E quando se mistura, não tem efeito. Cuidado com essas instruções de fora, com os novos sofistas. Eles só têm um nome novo, mas eles estão divulgando uma coisa misturada. Aí você está dizendo, Paulo, você está falando de todos. Não, você não é criança, não. Você entende. Você entende. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Cuidado com esse desejo de se firmar, de ter sempre uma palavra pronta diante de uma situação. Porque você está lá e você sempre comenta. Então quem está te ouvindo começa a cobrar. O teu público, a tua audiência. Comenta, o que é que você acha sobre isso? Então começa a arena de leões. Querido, Jesus, quando ele foi indagado sobre um pecado de uma mulher, ele se reservou ao direito de se calar e ouvir uma inspiração de cima. Ele poderia dizer, eu sou o filho de Deus, toma lá da cá. Se você perguntar, eu respondo, tchá, tchá, tchá. Mas ele buscou para nos ensinar. Não busque em você, porque a resposta que você der, você pode arcar com as consequências. Agora, se você responder com a resposta que eu te dou, eu arco com as consequências. Amém. Glória a Deus. E sabe, queridos, essa manhã, eu sei que você pode ter entrado aqui pela primeira vez, você veio a convite de alguém. E
esse convite ele foi feito pelo Espírito Santo, porque como eu disse para você, quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é Ele. Você pode ser convidado, mas se Ele não te convencer, não adianta aí eu te buscar não. O trabalho é dele. Algumas vezes tem pessoas que só precisam de uma ajuda, né? Por isso que tem pessoas que vão. E é de Deus. Mas não pense que eu vou aí buscar você se o Espírito Santo não te convenceu, não. O nosso trabalho, queridos, é orar, é fazer a nossa parte. É anunciar o Evangelho. Outro dia a gente estava conversando e comentando, né? Eita, fulano orou por fulano, e morreu fulano. E dentro do meu espírito, né, surgiu, disse, o meu trabalho é orar. O meu trabalho não é curar, não. Meu trabalho é ensinar e orar. Quem vai fazer o resto é o Senhor. Agora, como é que o Senhor faz a segunda parte se eu não fiz a primeira, se eu me omitisse? Nem eu mesmo creio. Creia, seja um instrumento, fale, impõe as mãos. E eu estou fazendo isso essa manhã, eu estou ministrando, estou fazendo a minha parte. O Espírito Santo está fazendo a dele também, ele está convencendo. Mas o final é quando você escolhe. Se o Espírito Santo te convenceu, não volte para casa do mesmo jeito que você entrou, não. Seja besta, não. Eu ouvi um ministro contando uma história e eu achei bem interessante. Ele disse que um rapaz cometeu um crime em autodefesa. E ele foi condenado à morte, à prisão e morte. E a cidade se organizou para ir lá pedir ao juiz por aquele jovem. Disse, olha, ele é uma boa pessoa. E aquele juiz disse, eu vou averiguar isso mesmo. Então ele escreveu uma carta de perdão da condenação. Colocou dentro de uma Bíblia, se fantasiou de clérigo e foi lá na cadeia visitar ele. Quando ele apareceu no corredor e o jovem viu pelas grades, ele disse, nem venha. Eu não quero ouvir o que você vai dizer, não. E ele disse, pai, deixa eu falar primeiro. Não, eu já sei o que é que você vai falar. Eu não quero. E o juiz ainda insistiu algumas vezes, mas aquele jovem simplesmente não quis. Então ele botou a Bíblia debaixo do braço com a carta de perdão e foi embora. Quando ele saiu, os policiais chegaram para o jovem e disseram, você não sabe o que você fez. Você cometeu o maior erro que você poderia cometer. E no dia da sentença, no dia da aplicação da sentença, aquele jovem estava caminhando para a sua morte. E ele pediu a oportunidade para falar pela última vez. E ele disse, hoje eu estou morrendo. Não por causa do pecado que eu cometi, do crime que eu cometi. Mas eu estou morrendo por causa do perdão que eu rejeitei. Queridos, não rejeite o perdão de Deus para a sua vida. Se você veio aqui essa manhã, Ele não quer lançar no teu rosto a tua vida anterior. Ele tem um perdão para você. Ele pagou um alto preço por esse perdão. Receba. Tem alguém aqui essa manhã que quer fazer uma decisão por Jesus Cristo, que quer entregar a sua vida para Ele e receber o perdão? Se tiver, não fica no teu lugar, não. Levanta a tua mão e vem aqui na frente. Recebe o perdão de Deus. Recebe o perdão de Deus. Se por algum motivo você se sentiu constrangido, mas não sai daqui, não. Da mesma forma que você entrou, não faz essa decisão. Tem um perdão para você. Tem um perdão para você. Tem uma vida nova te esperando. Um capítulo novo, extraordinário, encharcado da presença e da bondade do Senhor. Para te livrar do mal do mundo e de você mesmo. Aleluia. Tem alguém? Faz um sinal com a tua mão. Diz, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero. Não deixa a vergonha te parar. Os pensamentos de fora.
se não há, nós oramos para que Deus te conceda uma nova oportunidade, para que você receba o perdão da parte de Deus. Amém? Antes de descer, eu quero indicar para vocês esses dois livros, né? O Espírito Santo e Você, do irmão Rick Renner, né? Ele diz que você e o Espírito Santo são uma dupla dinâmica, né? O Espírito Santo, sem poder manifestar em você, está só pairando. Mas quando nos unimos a esse propósito, esse livro vai te ajudar, assim como também me ajudou. E outra é um best-seller, né, do verbo e fora dele, que é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. É um livro poderoso e abençoado, que nos ensina a ouvir a voz do Espírito. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Você poderia ficar de pé? Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu te rendo graças essa manhã, Senhor, pela sua presença, pela sua palavra, pela sua instrução. Eu fiz a minha parte, Senhor, abrindo a boca e falando, mas crendo que o teu Espírito Santo estava nos convencendo. E eu creio que nessa manhã sairão desse lugar homens e mulheres convencidos da presença do Espírito Santo para uma nova vida, para uma nova existência, para um novo caminhar. Um caminhar cheio de poder, de ousadia, de gratidão e de dependência do Espírito de Deus. Um povo relevante, cheio da palavra e do Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Eu te rendo graças essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor.